versículo 5. O versículo 5 e 6, ele fala assim, ó, tu não temerás o terror noturno, nem a flecha que voa de dia. E aí o 6 fala assim, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que se graça ao meio-dia. Então no 5, logo no começo, ele fala assim, ó, tu não temerás o terror noturno. Mas no 6 ele fala assim, nem a peste que se propaga nas trevas. Então significa que ele está falando tanto no versículo 5 e no 6, como escuridão e como noite. Por que é noite? Porque no finalzinho do 5º versículo ele fala assim, ó, nem a flecha que voa do dia. E no finalzinho do 6º, ele fala, nem o mal que se graça ao meio-dia. Então, o 5 e o 6, eles se complementam. Então, assim, ele está falando do dia e está falando da noite. Esses terrores noturnos são os nossos medos que nos assolam a nossa alma à noite, onde a gente fica sozinho, né? Onde, quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, meu marido não sabe o que eu estou pensando. E aí esse socorro que a gente precisa pedir para Deus, para tirar o nosso medo, são as nossas batalhas espirituais na hora da escuridão. E essa escuridão assola todo mundo, ninguém está livre de passar essa escuridão, né? Só que a escuridão, às vezes, em algum momento, ela é boa também, porque é ali onde a gente vai encontrar as coisas que a gente precisa acertar com Deus, coisas que a gente precisa olhar, que está dentro da gente, que também está escuro. Porque nós somos compostos por luz e sombra, né? Qual é o meu lado que é a luz que está passando para o outro? Qual é o meu lado que é sombra que está passando para o outro? Porque a gente tem defeitos e tem qualidades, né? A gente tem o nosso eu sagrado, que é Deus que habita na gente, né? É a essência de Deus que habita na gente. E a gente tem o nosso eu também safado, que a gente chama ele de ego, né? É onde a gente deixa o inimigo falar, onde a gente deixa o nosso ego engrandecer. E aí a gente precisa entender quando é Deus que está falando, quando eu estou dando uma resposta para você que é do eu sagrado, que é Deus, ou quando eu estou dando uma resposta para você que é só para eu me engrandecer, para massagear o meu ego, né? Então essa escuridão, ela também serve para a gente poder analisar o que tem de mal na gente, o que está escuro dentro de mim, né? E na luta entre a vida e a morte que Deus presencia em becos à noite. Então assim, aqui fala muito do invisível e do visível. Na luta entre a vida e a morte que Deus presencia em becos à noite, né? Que é o quê? O 5º ele fala, tu não temerás terror noturno, nem a peste que se propaga nas trevas. O que eu entendo é o seguinte, à noite, o silêncio ele para no ar para todo mundo. Durante o dia, a gente fica com vários barulhos mentais, tendo que fazer comida, tendo que pegar o filho na escola. E se a gente tem aquela solidão ou aquela escuridão dentro da gente, ela é abafada por todas essas coisas que estão acontecendo externamente. Então, dentro daquele barulho, se a gente está com a escuridão, uma tristeza muito forte, a gente sente até um alívio por conta do barulho, porque a gente esquece dos nossos problemas, da nossa escuridão. Quando a gente fica à noite sozinho, se vocês forem imaginar em filmes, em becos mesmo, a gente fica visível a presença do inimigo. Não fica invisível, são coisas visíveis que a gente consegue enxergar. E ali, se a pessoa está pedindo socorro para Deus, ele vai mandar alguém para socorrer e livrar essa alma, né? Porque fala assim, ó, tu não temerás o terror noturno, nem a flecha que voa de dia, nem o inimigo que anda nas trevas, e o mal que se graça ao meio-dia. Então significa que a gente luta contra o inimigo de dia e de noite. A gente trava a batalha espiritual dormindo às vezes, né? A gente acorda às vezes cansado, ou a gente acorda com algumas sensações. Então isso é um cristão que já vive ali a palavra de Deus e que entende que está tendo uma batalha espiritual. Mas uma pessoa que está nesses becos à noite perdido, quando chega esse silêncio e ele se depara com os monstros dele, o que ele pode fazer? Ceifar a própria vida, porque ele está numa escuridão tão profunda. E agora o silêncio para ele é um barulho. De dia, o barulho para ele é um silêncio, porque ele não consegue ouvir ele mesmo e nem os problemas dele. E à noite, o silêncio é um barulho. E aí, se ele não está buscando Deus, ele pode ceifar a sua própria vida, por conta dessas batalhas visíveis que a gente também, né, enfrenta. Aí, ó, peraí, vamos agora para o 7, ó. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então, vamos imaginar que a gente está ali com Deus, né? E a gente pode sofrer algum
ou a gente pode ser assolado com alguma coisa. Mas Deus está falando que vai cair 1000 ao seu lado, 10.000 ao teu jeito, e você não será atingido. Porque Ele está te protegendo. Ele está te protegendo porque você está buscando Ele. Porque você se uniu a Ele. O 8:9 fala: porém, enganai com os próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é o teu refúgio. Ele sempre vai ser o nosso refúgio, porque no começo ele fala: tu que habita sob a proteção do Altíssimo, que mora na sombra do Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio. Então ele fala de novo: eu sou o seu refúgio. A gente precisa buscar mais nele, a gente precisa se entregar mais nele. E às vezes a gente fica esperando o homem ou esperando a resposta de outra pessoa. Às vezes a gente vai se confundindo com tantos barulhos e Deus está falando, olha, Ele já está falando, Ele já mandou recado para você, mas a gente vai se confundindo com tantos barulhos que a gente não entende quando Ele está falando para a gente. Porque Ele fala: o Senhor é o teu refúgio. E Ele fala lá no final: quando me invocar, eu o atenderei. Então Ele está testificando de novo que quando você invocar, Ele vai te atender. E qual é a dúvida que a gente tem? Mas Ele fala também que a gente vai ter tribulação, mas Ele vai estar com a gente na tribulação. Quando a gente pula pro 10º, Ele fala assim: ó, nenhum mal te atingirá, nem um flagelo chegará à tua tenda. Se a gente olhar lá no tempo do Egito, né, trazendo para ficar um pouco mais palpável aqui, o Senhor fala para passar o sangue, né, nos batentes da porta, né, para quando for passar ali a morte não levar, né. Então é mais ou menos isso, né. Nenhum mal te atingirá, nem um flagelo chegará à tua tenda. Quando a gente faz Jesus a nossa morada, Ele fica à vontade para entrar na nossa casa e proteger a nossa casa. A gente precisa ter Jesus como morada primeiro. A gente precisa abrir nosso coração para que Ele entre, né, dentro do nosso coração, e aí Ele entra dentro da nossa casa também. O 11, aí fala assim: